Raríssimas, raríssimos e raríssimas, feliz ano novo. Bom dia, René de Paula Júnior falando no primeiro episódio do Radinho de Pilha de 2025. Hoje é dia 2, ao som aqui de passarinhos que eu gravei no dia 1, no dia 1º. Não tenho a menor ideia de que passarinho é esse. Não é a coisa mais melodiosa do mundo, mas eu acho que é uma boa maneira de começar, simplesmente porque é um canto persistente, ele não para, ele não desiste, ele está lá turu, turu, tutu, turu, turu, tutu, turu, turu, tutu. Eu acho que é isso já é um bom tambor para a gente começar a 2025, pelo menos com esse projeto de não parar, mesmo que seja batendo nas mesmas teclas. Talvez porque isso foi um pensamento que eu acho que eu fui desenvolvendo, fui amadurecendo ao longo desses dias de bastante descanso. A gente teve aqui a felicidade de conseguir descansar bastante. A cidade fica, pelo menos a região onde a gente circula, fica praticamente deserta. Isso é uma bênção, né? Quem quisera eu que São Paulo fosse sempre assim, tão tranquila. Então a gente conseguiu descansar bastante, eu consegui ler bastante coisa obviamente tentar processar, né, o ano passado, que foi um ano difícil, um ano inclusive que terminou numa nota, vocês devem ter percebido, vocês devem ter notado a minha nota, né, numa nota bastante desorientada, né? E eu acho que talvez o que ajude a recomeçar esse ano é uma noção que talvez seja um pouco mais realista, né? Eu acho que eu terminei o ano passado com aquela firmíssima convicção de que qualquer postura que eu tivesse a propor, qualquer ideia que eu tivesse a propor, ela é uma ideia completamente minoritária, baseada fortemente no fato de eu ter algumas peculiaridades que quanto mais eu envelheço, mais eu percebo que realmente elas fazem parte do meu pacote, né? Então, algumas idiosincrasias minhas, eu acho que até eu termino o ano concluindo que elas são idiosincrasias minhas, que elas não servem necessariamente para todo mundo, né? Que elas não vão tornar todo mundo mais feliz, né? Que é simplesmente a maneira como eu funciono. Então, eu espero que vocês encarem também qualquer posição minha aqui um pouco mais, impopular ou talvez um pouco mais incômoda, como defeito de fábrica. No defeito de fábrica eu não digo, mas voltando, talvez com uma singularidade, um determinado modo de funcionamento que eu cada vez mais me conformo que não é representativo. E não estou colocando aqui acima ou abaixo de nada, é simplesmente uma questão de diferença, né? Mesmo que sejam coisas pequenas. Conversando com a minha mulher nesses dias, que a gente teve bastante tempo junto, foi bastante bom, eu estava comentando da dificuldade que eu tenho com qualquer coisa que, em princípio, faz um sucesso danado, multidões cantando, canto coral, esportes de equipe, que pressupõem, ou que pelo menos envolvem algum tipo de fusão, essa sensação de que a sua identidade se dilui em alguma coisa maior. Eu imagino que exista, eu reconheço que exista um prazer nisso, né? Eu entendo que muitas pessoas se sintam num outro modo de existência na hora que elas estão correndo todas juntas, estão cantando todas juntas, estão pulando todas juntas, estão linchando alguém todas juntas, não sei. Isso acho que faz parte do pacote humano, essa dissolução do ego numa coisa maior, mais poderosa. É como alguém que gosta de futebol tentando me convencer que nada se compara à emoção de você estar no meio de uma torcida vibrando junto. Sem imaginar, obviamente, que isso para mim é uma das definições de pesadelo. Então talvez eu tenha uma característica, eu não sei de onde se é de nascença ou algum trauma de infância, mas que eu não, essas coisas em que a minha identidade se dilui em algo maior, não funcionam, não provocam em mim nada senão angústia. Então essas pequenas peculiaridades talvez expliquem a minha dificuldade com alguns tipos de experiência humana, né, que de repente preenchem muita gente, vão ser fonte de um tipo ancestral, né, um tipo atávico de prazer, um tipo atávico de energização, né, mas que para mim, e talvez para algumas pessoas, não sei quem mais aqui funciona da mesma maneira,
é uma fonte de angústia. Não sei em que espectro eu me encaixo, né? Não sei se alguém aqui vai, obviamente, pensar em arquétipos junguianos e a maneiras, daquela coisa do introvertido e extrovertido, mas caso alguém tenha interesse em ouvir uma conversa um pouquinho, um pequeno disclaimer aqui, graças ao milagre da edição, que eu quase nunca edito um episódio do Radinho. Eu só edito quando eu tenho algum acesso de tosse, soluço, né? Quando eu, sei lá, quando a minha garganta falha, eu acabo tirando esse episódio, mas vocês foram poupados agora de um sonoro espirro, né? Então, voltando aqui, caso alguém queira se aprofundar nas minhas conversas com o ChatGPT, que às vezes são um pouco acaloradas, e entender um pouco melhor por que eu não gosto do Carl Jung, por que eu não gosto do Freud também, e aparentemente o ChatGPT, a não ser que ele seja um tremendo puxa-saco, ele também tem grandes reservas com relação a essas figuras que se meteram a dar alguma chave para o funcionamento humano de orelhada, baseado em absolutamente nada, né? Chaves que em princípio se propõem a ser universais, mas são feitas um por um suíço, outro por um austríaco, né? Sei lá, o cara não viajou para o Japão, não foi para a África, não veio para o Brasil, não foi para o Rio de Janeiro, não, nada. Né? Mas voltando aqui, eu não sei se por que cargas d'água, talvez mais alguém aqui talvez se identifique com algumas das minhas manias. Talvez isso até explique porque ainda tem gente aqui me ouvindo, mesmo que seja uma minoria. Mas voltando, uma coisa que eu acho que inspirado por outras coisas que eu andei vendo, algumas coisas que eu andei lendo, talvez uma coisa que me motive a continuar aqui, né, com o coração aberto sempre, é essa noção de que, pelo menos a sensação que eu tenho, né, que vamos atravessar, já estamos atravessando um período bastante desafiador, bastante obscuro. Estamos aqui, vamos encarar trevas atrás de trevas, né? Vale a pena lembrar, hoje de manhã, acho que foi ontem, inclusive, eu vi uma notícia que foi muito preocupante. A jornalista Natuza Neri, da Globo News, eu gosto muito da Globo News, né? Nem todos os jornalistas, mas no geral eu gosto imensamente. Tem o Guga Chakra, tem o Ariel Palacios, Sandra Coutinho, tem um pessoal ali que eu gosto bastante, Bete Pacheco, e o que me assustou foi que a jornalista Natuza tinha ido ao supermercado. E aí, sem mais nem menos, ela foi interpelada por um cidadão que pediu para confirmar se ela era quem ela era. Ela confirmou com muito orgulho, imaginando que, sei lá, quem sabe é o René que veio aqui me cumprimentar e dizer que admira o meu trabalho. Não, o cara era um policial civil. Ele começou a ser extremamente agressivo com a moça, dizendo que jornalistas como ela deveriam ser aniquilados. Essa é a palavra, aniquilados. E, bom, uma cena horrorosa, uma coisa horrível. Então, eu já vou voltar para essa questão do aniquilados, né? Mas a gente está começando a perceber que está se disseminando uma barbárie, né? Está se normalizando um tipo de comportamento inadmissível em circunstâncias normais, né? Um comportamento baseado em ódio. E diante disso, né, eu quero considerar o Radinho como aqui um pequeno, como se fosse aquelas seitas iniciáticas, né? Como é que chamava aquela seita iniciática romana? Como é que chamava? Um mitreu, né? Um mitreu, uma mitreia, onde você está ali tentando manter alguma chama acesa, como se fosse um templo zoroastrista, tentando manter alguma chama acesa, apesar das trevas lá fora, para tentar imaginar que a gente vai sair do outro lado, que a gente vai conseguir preservar alguma coisa, né? E eu vou voltar aqui para essa questão do aniquilado, porque isso vai até remeter uma conversa agora de manhã com a minha mulher no café, porque o nosso café é sempre um momento bastante querido do dia, né? E eu estava comentando com ela, a gente estava conversando uma coisa qualquer, e aí numa cadeia que eu nem consigo reconstituir de pensamentos, numa sequência bastante intrincada, um fractal de ideias, eu sei que me caiu uma certa ficha. Eu falei, olha que engraçado, né? A gente está atravessando um momento histórico insano,
né? Ontem, sei lá, alguém fez um atentado terrorista na frente do hotel do Trump usando um carro do Elon Musk. E aí também, acho que na véspera, na noite de Ano Novo, um veterano americano com uma bandeira do Estado Islâmico atropela e faz um outro atentado terrorista numa festa completamente inocente em New Orleans. Né? E aí, diante disso, eu falei que engraçado, porque normalmente quando a gente aprende história, se o professor, infelizmente, né, foi treinado com aquela coisa da dialética hegeliana, marxista, da visão da história, com a história dos meios de produção e de opressão, eu falei, olha, eu acho que toda vez que a gente se choca ou fica completamente pasmo com algumas coisas acontecendo, como, por exemplo, eu vou dar um link de novo aqui, por uma reportagem em que um imigrante ilegal americano nos Estados Unidos, que deveria estar apavorado, né, com a eleição do Trump, ele confessa que ele votou no Trump e ele celebra o Trump, embora ele mesmo corra o risco de ser deportado a qualquer momento pelo próprio Trump. Né? Então você olha essas coisas todas e fala, meu Deus, o mundo enlouqueceu. Mas na verdade, é isso que eu acabei comentando com ela, que talvez um dos equívocos de todo mundo, um dos equívocos inclusive dos analistas, dos historiadores, dos caras que vão tentar imaginar quem vai ganhar a eleição, né, ou dos marqueteiros da Kamala Harris, ou dos caras marqueteiros, né, do centro, é que é pressupor que a história é movida por questões objetivas, que ela é movida por questões com decisões racionais. A minha perspectiva é não. Né? Se a gente quisesse entender a história humana, a gente tem que entender através das lentes da psicologia, sem Freud, sem Jung, por favor. Existem outras correntes um pouco menos fantasiosas. Mas a hora que você começa a entender a irracionalidade humana, né, por que de repente um país, sei lá, como um outro qualquer, como a Alemanha, vira uma máquina de morte pavorosa, ou por que de repente em países que você considerava perfeitamente civis, como a Holanda, né, de repente no Canadá começam a surgir movimentos ressuscitando o fascismo, ressuscitando o nazismo, ressuscitando o antissemitismo. Para mim, a única explicação é entender a irracionalidade humana. E ninguém entende melhor a irracionalidade humana do que os populistas, do que os marqueteiros como Donald Trump, como, sei lá, tantos outros que acontecem por aí. E eles sabem que botões apertar. E não são os botões do amor universal, não são os botões do apego à democracia, não são os botões da tolerância e da ciência, são os botões do medo, são os botões do ressentimento, são os botões da incerteza, são os botões dessa vontade de se dissolver em algo maior e ser salvo por alguma narrativa em que você se dissolve e você faz parte de alguma coisa gloriosa que vai, obviamente, aniquilar. E essa é a palavra, aniquilar de novo, que é a palavra que o policial usou contra uma jornalista, aniquilar os seus inimigos. Né? É por isso que no auge ali do bolsonarismo, de repente você tem uma grande passeata evangélica, onde você vai ver imagens nas redes sociais de anjos guerreiros ou de Cristo aparecendo, né? Como se você estivesse numa nova cruzada para aniquilar os inimigos. E aniquilar é uma palavra bastante pesada, porque uma coisa poderia ser combater, poderia ser botar na cadeia, poderia ser condenar, mas aniquilar é negar a existência. Né? Quando você tem princípios, esse pode ser um princípio religioso, não importa a religião, pode ser um princípio ideológico, né? Se você tem algum princípio que você acha que é eterno, que é válido, que aquilo é a verdade, então não tem como contemporizar, não tem como fazer um compromisso, não tem como negociar nada, não tem um caminho do meio. O único caminho possível quando você tem algum tipo de princípio divino, ou seja, o que for, é a aniquilação do outro. Né? E aí, quem por acaso, e eu não consigo entender muito bem porquê, me segue em alguma outra rede social, como Twitter ou sobretudo Blue Sky, que eu estou postando bastante recentemente, deve ter notado que todo santo dia eu retuito, eu reposto, né? Eu compartilho novamente um trabalho maravilhoso que tem sido feito pelo pessoal do Memorial de Auschwitz. Auschwitz foi um campo de concentração nazista na Polônia, no que hoje é a Polônia, e eles têm um trabalho extraordinário que é todo dia eles vão mostrar alguém que foi aniquilado, né? Alguém que foi aniquilado porque fazia parte de uma narrativa imaginária
né, fazia parte de um povo também bastante fantasiado, né, que na cabeça daquele pessoal ali deveria ser aniquilado, eliminado, né? O nazismo resolveu, né, inventar um bicho-papão, que seria o povo judeu, que em princípio teria um rancor infinito, ou inveja da raça ariana, que, vamos, de novo, não existem raças, arianos também não existem, são completa fantasia, não é? E então eles inventam uma narrativa em que você está sendo ameaçado por um inimigo sinistro e a única solução é o que em alemão se chama Endlösung. Endlösung quer dizer a solução final. Qual é a solução final? Não é, sei lá, negociar um território, não, é a aniquilação. E quando você vê a palavra aniquilação fazendo parte de uma cena de supermercado, né, você vai se lembrar, ou eu vou me lembrar, né, no auge da ditadura brasileira, quando o político Pedro Aleixo falou uma coisa assim: o que me dá medo não são os generais, o que me dá medo é o guarda da esquina. E é justamente o que acontece, um guarda da esquina no supermercado, né, trolando, ameaçando uma jornalista com aniquilação. Então, estamos diante, sim, né, de um tempo em que essa brutalidade está sendo cultivada. Eu não sei se vocês leiam, se vocês estiverem de férias, por favor, comprem o 1984 do George Orwell, não peguem nenhum PDF pirata, comprem, por favor. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Spoiler alert, né? Caso você compre o 1984, você vai encontrar ali uma cena que talvez você já tenha visto em algum filme, né? Que é uma coisa que o George Orwell imaginou, que é o 2 minutos de ódio. O que acontece é que nesse futuro fictício, vale lembrar, 1984 é passado para todos nós, certo? Alguns de vocês talvez nem tivessem nascido, mas para o Orwell era o futuro. Mas, na verdade, o Orwell, que aliás não chamava Orwell, chamava Eric Blair, Orwell é só um nome, né, um pseudônimo, ele não estava escrevendo uma ficção científica sobre o futuro, ele estava dando ali uma alegoria para tentar criticar o rumo que o stalinismo, o comunismo soviético tinha tomado, o rumo do totalitarismo. Então, o que ele está fazendo ali é uma fantasia para tentar mostrar como funciona qualquer totalitarismo, né? E nesse mundo fictício de 1984, quando eu tinha 20 anos em 1984, o que acontece é que você tem um governo totalitário, né? E ele está o tempo inteiro dizendo, fazendo noticiários, construindo uma narrativa de que eles estão em guerra contra um inimigo comum. Então é um país permanentemente em guerra, o que justifica as dificuldades, o que justifica as medidas excepcionais. E aí todo santo dia, todo mundo no trabalho, em todos os lugares, vai se reunir numa sala, num anfiteatro, numa sala de cinema, para religiosamente, todo santo dia, fazer um ritual que é chamado 2 minutos de ódio, né? Eles vão mostrar um arqui-inimigo, né? Esse totalitarismo inventou um arqui-inimigo, é o grande vilão, é o culpado de todos os problemas, né? Ele vai mostrar o rosto daquele cara na tela e as pessoas vão ali extravasar o ódio com toda a intensidade, é um espetáculo grotesco, né? Mas aí, ok, acaba esses 2 minutos, acaba a projeção, ninguém mais está vendo aquele monstro ali na frente, e aí vai todo mundo felizinho, já desabafou, volta a trabalhar. 2 minutos de ódio, o que faz lembrar, obviamente, grupos de WhatsApp, eu já conheci alguns, infelizmente, onde todo santo dia você odeia com toda a sua força, aliás, você cria novas forças para odiar, inclusive, né? Seja quem for, pode ser para odiar o Lula, pode ser para odiar o Bolsonaro, né? Pode ser para odiar o Alexandre de Moraes, não sei, mas veja, o que o George Orwell fez ali, e eu acho que isso volta um pouco para a minha questão inicial aqui desse episódio, é entender que como as pessoas funcionam, né? Como isso pode ser manipulado, como essa psicologia esquisita humana, né? Esses botões que se você apertar direito, você cria união, você cria uma energia extraordinária. E são esses botões que vêm sendo apertados, né? Todo mundo, grande parte das pessoas, infelizmente,
está envolvida em algum tipo de 2 minutos de ódio, né? E o que a gente acaba vendo é, na realidade, você não pode nem ir até o supermercado sozinho, daqui a pouco alguém vai me interpelar, é você que faz o radinho, é você que está questionando se a Virgem Maria realmente foi visitada pelo Espírito Santo, e se ela vai, sei lá, o que pode acontecer. Lembre-se, eu moro muito perto da sede da Tradição, Família e Propriedade, que é uma agremiação católica bastante ligada ao que eu poderia chamar de extrema-direita, né, brasileira. Então, mas o que dá um pouco de esperança aqui é como que a gente mantém algum tipo de chama acesa, como que a gente preserva algumas coisas para conseguir atravessar esse período nebuloso, esse período cabuloso, esse período tenebroso, mantendo aqui sem a gente se desesperar, né? A gente tentando redescobrir aqui as coisas que valem acreditar, que valem nos apaixonar, e acho que essa é uma boa maneira de eu começar o ano nesse primeiro episódio. Eu aproveitei para esse tempo todo, já que eu acabei de comentar aqui, de que muitas vezes quem entende realmente o funcionamento das coisas não são necessariamente, sei lá, professores da fé, professores não sei da onde, consultores em direito interno. Não. Muitas vezes são literatos, são escritores. Então eu equilibrei um pouco aí as minhas leituras entre história, né? Eu tenho 2 livros que um deles eu não tinha comentado com vocês ainda, vou comentar agora, e também também ficção, não ficção científica, mas literatura propriamente dita. Eu tenho um podcast que eu ouço há muito tempo, né, que é um personagem que eu admiro imensamente, que é o... Como é que ele chama, meu Deus do céu? Lembrei. O Melvin Bragg, do In Our Time. Ele imagina, ele está há décadas fazendo esse... É um programa radiofônico que virou podcast. Ele traz gente da academia para falar sobre os temas mais diversos. Eu adoro porque compensa a minha formação meio precária, né? Abre novos horizontes, expande o meu repertório. Eu tenho muita gratidão para ele. Já está ficando velhinho, né? Eu também estou ficando velhinho. Eu vou ficar muito chateado a hora que o Melvin Bragg morrer, assim como eu vou ficar chateado também quando várias outras figuras, como o David Attenborough morrer. Vai ser uma perda inestimável, mas espera, vamos voltar aqui. Mas ele fez um episódio sobre um dos meus autores preferidos, que é o Ítalo Calvino. Então esse é um primeiro episódio do ano em que a gente já está dando dicas de leitura. Eu já dei aqui o George Orwell, né? De novo, uma pessoa, uma figura humana absolutamente extraordinária, que eu admiro imensamente. Se ele escrever uma lista do supermercado, eu vou ler, porque ele escreve muito bem. Outra é o Ítalo Calvino, que é um autor italiano, que ele deixou incompleto, inclusive, uma série de palestras que ele ia fazer nos Estados Unidos, que se chamava 6 Propostas para o Próximo Milênio, né? Deixou incompleta, ele morreu antes de terminar, né? Eu não sei se ele visse agora, ele escreveu isso foi antes, obviamente, do ano 2000, certo? Eu não sei o que ele acharia desse ano, desse século XXI agora, eu não tenho ideia. Mas voltando para o Ítalo Calvino, eu adoro, né? Tem livros absolutamente maravilhosos. Eu recomendo para vocês Cidades Invisíveis, né? O Cavaleiro Inexistente, Cosmicômicas é maravilhoso, O Barão nas Árvores. Então eu ouvi esse episódio, eu fui imediatamente comprar, né, versões impressas desses livros aqui no Brasil. Eu também acabei me reaproximando de um autor brasileiro que eu gosto bastante, que é Oswald de Andrade. Comprei uma edição impressa dos poemas reunidos, comprei uma edição no Kindle de uma coletânea de artigos, também um personagem que muito me interessa. Então eu fui aí de novo me alimentando dessas fontes, né, de gente que de repente também provavelmente tem lá as suas idiosincrasias, também tem ali as suas próprias peculiaridades, mas que de repente oferecem uma visão, né, muito mais acertada da existência humana. E aí eu agora agradeço aqui a minha mulher. Ela tinha descoberto um livro, ela trabalha muito com a questão ambiental,
e ela é fã da questão da economia circular, e aí ela tinha visto ali uma recomendação de um cara com um nome particularmente impronunciável, eu nunca vi tanta consoante num sobrenome só, mas eu imagino que o sobrenome dele seja, o nome dele é Roman, até aí está fácil, o sobrenome alguma coisa como Krznaric, é K-R-Z-N-A-R-I-C, parece que caiu as letrinhas no chão e o cara juntou de qualquer jeito. Mas então, o Roman, ele escreveu um livro chamado História para o Amanhã. Ele está tentando, ele é um pesquisador de ciências humanas, né, e ele está tentando ver no passado lições que podem ser úteis para a gente olhar o futuro, né, coisas que já funcionaram antes. Ele está, nesse exato momento, eu estou vendo como que antes do Japão se abrir, né, para o Ocidente, o Japão ficou alguns 250 anos, mais ou menos, completamente isolado. Ele se fechou. Né? Ele se fechou, por que ele se fechou para o resto do mundo? Porque surgiram missionários católicos, muitos deles portugueses, né, pregando a mensagem de Cristo. Os caras não gostaram muito dessa história, não. Fecharam geral. Ninguém sai dessa história, credo cruz. E aí eles se fecharam durante 200 e tantos anos e só se abriram porque os americanos chegaram lá e apontaram um canhão e falaram: meus amigos, é o seguinte, ou vocês abrem ou a gente aperta o gatilho. Mas nesse período o Japão ficou bastante isolado do mundo e ele teve que se virar com o que ele tinha. Né? Então ele vai comentar ali que surge no Japão, Edo, surge uma economia circular de fato. Nada se perde, então você tem um kimono de luxo, a hora que ele começa a envelhecer ele vira um pijama, a hora que o pijama envelhece ele vira pano de chão, a hora que o pano de chão não serve para nada, você você faz trapo para fazer roupa de trapo, a hora que o trapo não adianta mais, aquilo vira não sei o que, dejetos humanos são usados como adubo, de repente caiu a ficha de que eles não poderiam desmatar o Japão inteiro, porque senão não ia sobrar árvore nenhuma. Surge uma política de proteção às árvores, proteção à natureza e de reflorestamento. Então, durante algum tempo, né, o Japão foi um exemplo de economia circular, nada se perde. Né? Nada dessa história de consumo, jogar fora que nem um louco. Não, eu acho que é uma coisa que caracteriza o Japão moderno até hoje. Né? Uma outra história interessante que ele vai ver ali, um exemplo interessante, que Singapura é um país singular, né, por assim dizer, porque não é exatamente uma democracia, né? Está o mesmo partido no poder, é um país bastante autoritário, mas aparentemente uma ditadura até que meio benevolente. Eu já conheci gente de Singapura que se orgulha, né, do país ser um país ordeiro, de o país tem educação, tem bons indicadores e tal, mas a questão da liberdade ou não de expressão, ou até do controle do Estado, né, uma coisa que eu gostei ali foi que a Singapura nasce de uma canetada, né? Aquilo fazia parte, sei lá do que, da China, fez parte de um monte de gente, aí falou, não, agora a gente vai fazer uma história nossa. E quando eles olham para eles mesmos, eles percebem que eles são diversos, né? Você tem ali gente de origem chinesa, gente de origem malaia, gente de origem indiana. E aí, quem que vai mandar nessa história? E numa canetada os caras falam, olha, nós não vamos ser um país chinês, nós não vamos ser um país malaio, nós não vamos ser um país hindu, nós vamos ser um país diverso. Então, até para evitar que qualquer dessas etnias prepondere, a gente vai adotar como idioma nacional o inglês. Por que o inglês? Justamente porque é uma língua que não é de ninguém. Né? E aí eles contam uma coisa que eu nunca tinha visto, conjuntos habitacionais em Singapura, conjuntos populares que foram deliberadamente imaginados e projetados para estimularem o convívio e a diversidade. Então você tem nos prédios, né, os prédios para evitar que justamente sejam guetos, né, um gueto de chineses, um gueto de não sei o que lá, você vai ter, os prédios têm um corredor externo, né, aberto, que pode ser usado como pátio, onde as crianças brincam, crianças de diferentes etnias, diferentes religiões brincam. Você tem praças justamente para facilitar a brincadeira entre os jovens, entre as crianças, entre os idosos, onde todos se misturam necessariamente. Porque isso é uma característica de grandes cidades não tem como não misturar, a não ser que você, obviamente, como os alemães, ou sei lá, tantos povos, façam guetos. Né? Mas você acaba se misturando. Se você se mistura,
você é mais tolerante, né? Tanto é que você vê que em eleições, muitas vezes as populações urbanas, elas têm posturas menos intolerantes, mais progressistas do que cidades pequenas, do que o interior, porque o interior normalmente é mais homogêneo, né? E aí isso cria todo aquele discurso do medo do outro. Então, o que Singapura fez deliberadamente, escolhendo inclusive a língua do país, fazendo projetos arquitetônicos, foi promover o máximo possível de convivência. E eu estou usando essa palavra porque dos outros episódios históricos que o Roman menciona foi um período que obviamente não durou para sempre, né? No que hoje é a Espanha foi dominada por séculos por invasores árabes e num certo momento Córdoba, na Espanha, né, era a cidade mais cosmopolita do mundo. Ela era mais legal do que Paris, mais maior do que Londres. E era uma cidade espetacular, linda, rica, com pesquisa, com ciência, com liberdade religiosa. É lógico, os muçulmanos dominavam, mas ninguém ali era necessariamente proibido de exercer, pelo menos de maneira privada, a sua própria religião. Esse período áureo de Damasco foi chamado de convivência. É a palavra em espanhol, né, para esse período em que as religiões conviviam. Então, eu estou lendo esse livro justamente porque ele está mostrando que sim, é possível, né, a gente escapar desses fantasmas, dessas coisas, dessas bruxas, desses monstros horrorosos que ressurgem. Eu me sinto, na verdade, não em 2025, eu me sinto em 1925, quando o fascismo na Itália está crescendo, quando o nazismo na Alemanha está crescendo. Né? Tanto que, aliás, a capa da revista Piauí é excelente. Para quem tem acesso aí ao canal do Radinho no Telegram, no WhatsApp, eu vou mandar ali a capa da Piauí, que ele mostra a evolução de Darwin, né? Começa ali, tem um oceano, uma amebinha, ela vira uma criatura multicelular, ela vira não sei o que, ela vira um peixe, o peixe sai da água, vira um mamífero, vira um primata, e quando o cara realmente chega lá em cima, tem o Trump com um fuzil apontando para ele. Não é? Mas, veja, eu continuo lendo esse livro, eu vou compartilhar mais dele com vocês, mas tem uma coisa aqui que eu volto até para o começo do dia ali com a minha mulher tomando café. A questão é, por que esses momentos de convivência, de sustentabilidade, de tolerância, por que eles não duram para sempre? Por que a gente não aprende a lição? Né? Por que a gente simplesmente não né? Porque, de novo, há coisas na nossa natureza que, se forem exploradas por, quem sabe, explorar as nossas fragilidades, elas vão pôr tudo a perder. Né? Então isso demonstra para mim esses momentos em que, sim, são memoráveis, né, da história humana, tanto faz ser no Ocidente, no Oriente, tanto faz, que mostram que, sim, existe a possibilidade de um convívio harmonioso, que existe, sim, a possibilidade da diversidade poder florescer, né? Mas isso é frágil. Isso não dura para sempre, né? As mesmas forças de sempre estão sempre ali nas trevas, a gente esquece, elas estão por baixo do radar, elas estão por baixo do tapete, e se alguém apertar os botõezinhos, elas voltam. A questão é, estamos numa época dessas? Certamente sim, né? Existe alguma maneira da gente reverter isso? Só o tempo dirá, né? Mas o que a história demonstrou é que aqui e ali alguém conseguiu manter essa chama acesa, essa chama protegida, né? Mais ou menos como uma chama eterna num templo zoroastrista persa, se bem que depois que a Pérsia virou Irã, eles acabaram com essa história, porque obviamente virou uma teocracia muçulmana, mas ainda tem zoroastristas, né? Na Ásia, tem na Índia. Vale lembrar que o próprio Fred Mercury vem de uma família zoroastrista, né? Mas não estou propondo o zoroastrismo, não é nada disso, é só aquela noção dos caras estarem protegendo o tempo todo uma chama que não pode ser apagada. Então, meus caros, eu acho que é isso que me move a continuar aqui o Radinho, com a consciência de que, sim, estamos em tempos bicudos, sim, as minhas manias, idiosincrasias e modos são meus, não são necessariamente universais, né? Eu adoraria ter acesso a alguns modos de felicidade que, para mim, infelizmente, não estão acessíveis, né? Mas é isso que eu pretendo usar como farol.
né, para conduzir essa nossa conversa ao longo de mais um ano. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidemos-nos todos, cuidemos dessa chama, e eu vou deixar você com o passarinho incansável que inspirou esse episódio de hoje.